E aí, tudo bem? Eu sou o Kiro e hoje a gente vai fazer um vídeo super especial de um teclado super especial também, que eu peguei ele na pré-venda para trazer ele aqui para vocês, tá? Eu tô usando ele já faz uns 3 meses, era para eu trazer esse vídeo muito antes, mas por causa do compromisso com outras coisas não consegui, mas finalmente o vídeo tá vindo. Bom, este daqui é o teclado e o nome dele é Cool 68. Mas é cool de legal, não pense nada errado. E o nome da marca do teclado é Darel. Então o nome completo dele fica lindamente Darel Cool 68. Eu sei, ele é um teclado magnético muito bom, muito lindo. E eu quero trazer aqui para vocês esse conteúdo bem exclusivo. Então vamos começar o vídeo. Bom, como vocês viram no unboxing, além do teclado vieram alguns brindes pra mim, né? Como o cabo College, keycaps transparentes, e também veio uma escovinha e um cartão de desconto desse Lay God, que eu não sei o que é, tá? Não faço a menor ideia. Se você souber, por favor, deixa nos comentários, porque eu não sei mesmo, tá? Eu pesquisei ainda se não entendi pra que serve. Mas essas coisas eu provavelmente recebi só porque eu peguei ele na pré-venda, não é porque vem no teclado por padrão. Falando um pouco da construção do Q68, ele é um teclado bem compacto, tá? Sendo um formato 68%, por isso o nome. Tem um peso bem robusto de mais ou menos 740 gramas, tá? É um teclado gasket mount, então ele tem 3 camadas de preenchimento, o que ajudou muito ele a ter um perfil sonoro e tátil muito premium no preço dele. Ele não tem ajuste de altura, então ele não tem os pezinhos aqui atrás, mas isso contribuiu bastante para a estabilidade do teclado, tá? Eu sei que muita gente pode se incomodar por não ter os pezinhos, mas sinceramente não me senti afetado por isso. Eu levei ele ao trabalho para testar por um tempo, assim, e sinceramente não senti assim nenhum desgaste por ele ter esse ângulo fixo dele. E é um teclado com um design muito impecável em geral, tá? Ele traz um ar muito premium, é um charme bem único dele. Tem detalhes sutis na case, assim, que contribuem muito para isso, tá? Além da sua luz lateral, ele tem aqui as texturinhas aqui na case, na parte de cima e na de baixo. E tirando que o nome dele em assinatura aqui é uma coisa linda que só, né, gente? Meu Deus do céu. Ele é um teclado muito bonito e foi um dos motivos de eu ter pegado ele, tá? Eu confesso. Além de ser um teclado muito bom, assim, em geral, ele é um teclado bonito, pá. Então comprei ele principalmente por causa disso. Foi uma experiência muito agradável para mim, visualmente, assim, fez o meu setup dar um charme assim bem legal. Substituiu o meu teclado magnético antigo, que era o Hero 68. Suas keycaps também são de ótima qualidade, tá? Não tem rebarba, não achei nenhum erro nas keycaps, assim, achei umas keycaps bem impecáveis também. Tá? Elas são em PBT, as keycaps do ESC e do Enter, que são de policarbonato. Não sou muito fã de keycaps de policarbonato em geral, porque são essas keycaps meio transparentes que eu não acho nem visualmente bonito. Não gosto muito do toque dela, tá? Que ela fica lisa assim, eu acho meio estranha. E seus switches magnéticos são switches da própria Darel, né? O meu vem com um switch Shadow Blade, né? Mas dependendo da cor que você pega, ele pode vir com Ice Blade também, que é um switch todo transparente. Eu acho que ele só vem em uma versão específica do teclado, que é a versão preta, que ela é translúcida, e para dar um charme maior assim nos LEDs, o switch é todo transparente, tá? Ambos têm uma força de atuação super leve, tá? E uma vida útil de 100 milhões de cliques. Ele é hot swap, então se você não gostar, você pode trocar, tá? Caso você queira. Dando a minha opinião aqui, o switch nativo do teclado me agradou bastante, tá? Porque ele tem um desempenho muito bom mesmo, e o som dele é muito agradável, tá? Comparando com a digitação do meu Hero 68, eu achei a do Cool 68 muito superior em digitação, tá? Eu achei uma digitação muito mais agradável, tá? O Cool 68 também tem vídeo no canal, então se vocês quiserem ver, fiquem à vontade, eu vou estar deixando aí marcado para vocês darem uma olhada. Eu vou estar deixando aqui o sonzinho deles de digitação para vocês darem uma olhada, aí vocês me falam o que vocês acharam.
O Q68 tem um bom desempenho, tá? O sensor que ele usa é um sensor de última geração, que faz ele ter uma dead zone 0 e garante uma precisão de 0.01 mm, tá? Ele tem uma taxa de atualização de 8000 Hz, que garante ele uma latência de atuação de apenas 0.1 milissegundos, o que é muito mais que o suficiente para a maioria dos jogos competitivos que a gente for pegar, tá? Que a gente for jogar no dia a dia. Ele contém 15 chips de controles internos, né, que trabalham juntos com o algoritmo da própria Darrell, que eles chamaram de DHA, abreviação para Darrell Hybrid Axis, e que garante uma estabilidade impecável e o controle preciso da atuação do teclado. O Darrell Q68, além de ter os efeitos que já são os mais habituais na maioria dos teclados, né, o que mais chama a atenção nele, na verdade, é o 3D Lightwing, né, na lateral. Pelo menos esse foi o nome que eles deram, né, que é esse LED aqui na lateral deles, as faixas de luz exclusivas do Q68, de acordo com a Darrell também. Eles criam uma iluminação assim que dá uma ambientação assim única do teclado e é bem imersivo assim no setup, tá? Ele combina muito bem com quase qualquer setup, tá? Eu acho que a única limitação dele é que não dá para trocar aqui, então não dá para não ser aqui o acrílico alaranjado, mas sinceramente ele é um teclado muito bonito. Bom, o Q68 está disponível em 3 cores diferentes por enquanto, né? Que é a Blaze Orange, que é essa daqui laranja, o Ice Black, que é a versão preta, meio translúcida, e o Ocean Blue, que é a versão azul. A Darrell também anunciou a cor vermelha, mas não está disponível nem no site oficial por enquanto, tá? Eu vi isso daí no Discord deles. Todas as versões elas são iguais, tá? Só muda essa parte estética deles mesmo, tá? Os switches eu acho que eles variam entre o Shadow Blade e o Ice Blade, tá? Mas o Shadow Blade é transparente, então eu tenho quase certeza que ele só deve vir na versão preta do teclado mesmo, tá? Na parte estética, a minha preferida, obviamente, foi a laranja, tá? Mas todas as versões eu acho que tem um charme, assim, únicos, tá? Eu acho que todas elas são teclados lindos, bem bonitos, assim, comparando com outros teclados, assim, que eu já peguei. O software dele, ele tem um WebDriver, tá? É bem prático, assim, de usar, como você não precisa baixar nada, você só entra no site que eu vou estar deixando aqui na descrição, e você configura, tá? O que tá ficando bem comum dos periféricos mais recentes é ter esse WebDriver, tá? O que antes eu achava meio estranho, tá? Eu preferia instalar, mas hoje em dia eu já me acostumei com isso. Bom, pra quem não sabe, no WebDriver é onde a gente faz a calibração do teclado, tá? Também controla o ponto de atuação dos switches magnéticos, a zona morta, e ativa ou desativa o Rapid Trigger, né? Também controla os efeitos RGB e algumas outras coisas, né? Depende do teclado. Bom, meu veredito final sobre o Darrell Q68 é bem positivo, tá? Porque ele traz um design bem inovador, que até agora é bem único dele. Tem um dos teclados mais bonitos que eu já vi até agora. A estética dele e as suas variações de cores faz ele ser um grande destaque em qualquer setup, tá? E além disso, ele consegue trazer um ótimo desempenho. Na minha opinião, ele é um ótimo teclado assim para mostrar um equilíbrio entre a beleza dele e a performance dele, sendo uma boa opção tanto para quem quer uma estética assim mais premium, quanto para quem quer garantir um desempenho para jogo. De ponto negativo eu só vou dar 2 aqui, que são o fato de não ter os pezinhos, né, que embora para mim não me incomode, para outras pessoas podem incomodar, né, e também a dificuldade para achar ele para comprar mesmo, porque como ele lançou há pouco tempo, tá sendo bem difícil. Então tem poucos vendedores dele no AliExpress, mas eu vou estar deixando o link aqui na descrição dele bonitinho. E por ter poucos vendedores, ele fica em torno de 500 a 600 reais, tá? O que eu acho até com preço justo nesse teclado, tá? Eu não acho que ele valha menos que isso, mas provavelmente o preço dele deve diminuir, então fiquem atentos aí, principalmente agora nesse finalzinho de ano. Antes de encerrar, eu quero deixar aqui meu agradecimento ao Sunano, que foi quem me ajudou a trazer esse teclado para vocês, tá? Porque normalmente eu não conseguiria pegar um teclado da pré-venda na China para trazer para cá, e foi ele que me ajudou e me guiou nesse processo, tá? Caso vocês queiram esse teclado aqui, estejam curiosos sobre ele, eu vou estar deixando aqui o link dele, tanto no AliExpress quanto do site oficial do Darrell, para vocês darem uma olhada, ver o que vocês acham. E se você gostou do vídeo, curta e se inscreve no canal, que assim vocês me apoiam imensamente, tá? Lembrando que o último vídeo aqui que a gente fez foi desse lindo mouse aqui, lindo e belo, perfeito, maravilhoso, que é o meu novo teclado, ó, meu novo mouse principal. Então se você quer dar uma olhada, pode ir lá ver, porque você não vai se arrepender, tá? Vou estar deixando aqui para vocês assistirem aqui de próximo vídeo. E bom, é isso, gente. Bebam água e até o próximo vídeo.